nome santo e soberano de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar? Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem sido dias muito proveitosos, abençoadores, estar aqui com os irmãos, rever alguns amigos. O reverendo Denis, pastor da igreja, foi nosso contemporâneo no seminário, nos formamos juntos, cursamos algumas disciplinas também juntos. É uma grande alegria poder estar aqui com ele. Também reverendo Rudley, né, como já dito, nos conhecemos desde a infância e justiça seja feita, ele é mais jovem do que eu, mas é uma alegria também poder rever o irmão, estar junto com o irmão aqui nessa manhã, buscando a palavra do nosso Deus. Trago também um abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana na Posse, e também da UMP, da minha igreja, a UMP dessa amada igreja. E eu quero convidar você, nessa manhã, que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Leremos dos versos 1 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Amém. Nós acabamos de passar, na última quinta-feira, por aquele instante ou por aquela data que nos faz lembrar da chegada do primeiro missionário presbiteriano em nosso país, o reverendo Ashbel Green Simonton, enviado para pregar aos brasileiros, e por meio da sua chegada, por meio do seu ministério, por meio da sua vida dedicada ao Senhor, nós hoje podemos nos reunir na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na primeira Igreja Presbiteriana em Nilópolis. Fruto de alguém que entendeu o seu chamado à missão e que se dispôs a cumprir a missão que lhe foi confiada. Uma frase se tornou célebre: missão dada é missão cumprida. Essa frase, ela expressa a confiança que um comandante tem, que ao confiar a um dos seus subordinados, a daqueles que estão sob a sua orientação, sobre o seu comando, fará de tudo e se dedicará para que a missão que lhe foi atribuída seja cabalmente cumprida. E isso requer daquele que foi designado para a missão que esteja disposto a isso.
que se empenhem para isso. William Barclay, um comentarista bíblico e teológico, ele vai registrar uma história que diz que Lutero, quando ele começou a pregar em prol da reforma, ele fez um pacto, fez uma aliança com um dos seus amigos monges. Ele disse: eu vou sair para pregar, e você vai ficar no mosteiro orando. Eu vou para o mundo anunciar, você fica no mosteiro orando por mim. E assim aconteceu. Numa certa noite, esse amigo monge que estava incumbido da oração, de estar se dedicando à intercessão pela vida de Lutero, teve um sonho que muito o incomodou. Neste sonho, ele vislumbrava um grande campo de milho, do tamanho do mundo, e apenas um homem solitário, fazendo o trabalho da colheita, se desdobrando para fazer a colheita, mas era algo impossível para ele. E aquela visão era de quebrar o coração, toda aquela missão, toda aquela colheita a ser executada e apenas uma pessoa para fazê-lo. Foi então que esse monge percebeu que a sua presença na missão, a sua presença na colheita, também era necessária. Nós falamos sobre missão, nós dedicamos no mês de agosto às missões, nós oramos pelos missionários, nos lembramos dos missionários, em muitos casos ofertamos para abençoar os missionários. Mas será que nós temos entendido qual é o nosso papel na missão? Ou será que nós estamos também colocando a missão apenas como algo novo, algo presente no Novo Testamento? E que por isso o Antigo Testamento pode ser assim dispensado, porque ele não falava disso? De forma alguma. Quando você olha para esse texto, você precisa entender um pouco do contexto onde o profeta está escrevendo. O profeta está escrevendo no momento em que está sendo testemunhado a ascensão do Império Persa. O imperador Ciro estava tendo as suas sucessivas vitórias, e com isso ele traz esperança aos exilados da Babilônia. Uma esperança de que o retorno poderia acontecer. E, de fato, Ciro, alguns anos mais tarde, vai fazer, então, um decreto permitindo que aqueles que estavam exilados pudessem retornar à sua terra natal. E é disso que o profeta está chamando, ele fala para que esse anúncio chegue, essa novidade chegue ao coração de Jerusalém. No versículo 12 ele vai dizer: falai ao coração de Jerusalém, que já é fim do tempo da milícia, a iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. O pecado que havia levado o povo para o exílio, agora parece finalmente que dá lugar a essa boa notícia do retorno. Por isso, Isaías, ele vai trazer essa palavra que está dos versos 1 a 11. Uma palavra de consolo. Um chamado para que essa mensagem, que é a mensagem renovadora, seja apresentada ao povo, para que haja consolação ao povo. Porque Deus ele vem para agir e terminar com o sofrimento que havia sido imposto pelo pecado. Que o Deus Altíssimo estava diante do povo, sendo com eles misericordioso. Há também um chamado, dos versículos 3 a 5, para a preparação do caminho do Senhor. Diante de toda essa possibilidade, o povo deveria se preparar. Essa passagem da vida para a libertação. Da vida em prisão, da vida em exílio, para a libertação do retorno ao seu lar. Segundo alguns estudiosos, o que o profeta usa aqui, essa linguagem de preparar o caminho, se refere a um costume dos babilônicos de preparar procissões para os seus deuses e deusas, por onde eles preparavam o caminho, enfeitavam, aplanavam, faziam estradas majestosas, por onde passariam as imagens, os sacerdotes, e o representante desses deuses e deusas na terra, os reis. O profeta então chama o povo a entender essa figura, essa imagem, para perceber também que o seu caminho, o caminho do Senhor, precisaria ser preparado. E o caminho que se refere ao profeta não era um caminho majestoso, mas era justamente preparar o caminho em meio ao deserto. O deserto é o que separava o povo na Babilônia da sua terra querida e amada na região da Palestina.
preparai o caminho do Senhor. O anúncio do profeta é para recuperar a lembrança daquele povo, do êxodo antigo, quando Deus, com sua forte mão e seu braço forte, livra os israelitas, os hebreus, do domínio egípcio e os conduz pelo deserto. Em meio a tudo isso, o profeta chama a atenção com uma pergunta: o que hei de clamar? Diante de tudo que estava sendo anunciado, quem ouve pergunta: o que hei de clamar? Essa pergunta é justamente para relembrar ao povo tanto a transitoriedade da vida. Ele vai dizer que o homem é como a erva, o povo é como a erva. Ele também chama para aquela questão onde eles ouviam tantas vezes, dos babilônicos, daqueles que estavam ali como seus captores, também faziam chacota com eles e a sua própria crença em Deus. Isso leva o profeta a anunciar que, como resposta a isso, eles tinham o anúncio das boas novas. No versículos 9 a 11, quando ele fala: dizei, eis, aí está o vosso Deus. O Senhor virá com poder. Essa é a resposta que aquele povo exilado tinha para dar aos seus captores. Essa também é a resposta que Israel deveria levar às nações, deveria levar a todos aqueles que testemunhassem os seus feitos, vissem a sua liberdade. Aqui nós encontramos tanto o anúncio da libertação daquele povo, que estava exilado, capturado, escravizado, para a sua liberdade, para se prepararem para a liberdade, como também o anúncio que eles deveriam fazer, ensinando e proclamando essa libertação. A missão de levar a palavra de Deus não é algo restrito ou uma novidade do Novo Testamento, mas nós encontramos também no Antigo Testamento. E por isso, quando nós temos pensado nesses dias sobre essa continuidade, ou sobre esse velho Novo Testamento, que é encontrar no Antigo Testamento também as leituras e os ensinos que o Novo Testamento nos ampliam, nós vamos meditar sobre essa velha nova missão. Essa velha nova missão que é trazer o anúncio do perdão renovador. O profeta traz a fala ao coração. Ele traz uma mensagem para renovar o fôlego do povo que estava prisioneiro. Um povo que vivia em terras distantes. Muitos daqueles que ali estavam sob a condição de exílio já não haviam nascido na cidade de Jerusalém ou nas tribos de Judá, mas haviam nascido na própria Babilônia. Mas eles ouviam falar, cantavam sobre as lembranças da terra amada. Eles se lembravam e aprenderam sobre o pecado dos seus pais, das gerações anteriores, que serviram a outros deuses. E por isso, Deus os puniu com exílio. Surge então esse anúncio do perdão renovador. Os pecados foram perdoados, as suas iniquidades foram apagadas. O tempo do exílio se aproxima do fim. E esse é um anúncio inspirador. Esse é um anúncio que traz esse renovo, porque embora o profeta ele possa, num primeiro momento, apontar para a situação histórica do povo de Judá, para o seu exílio babilônio, esse anúncio também traz todas as cores da promessa messiânica. A promessa que o povo aguardava quando viria o Filho de Deus, o servo de Deus, ou como nas palavras do próprio Isaías, o servo sofredor, aquele que carregaria sobre si os nossos pecados, as nossas dores, aquele que restauraria o povo de Deus, a restauração do reino de Deus. Quando o profeta traz isso, ele nos anuncia sobre esse lugar, sobre esse mover, aonde acontece o perdão e a misericórdia, aonde pecadores arrependidos são recebidos à presença de Deus e são justificados pela fé em Cristo Jesus.
o profeta aponta finalmente para aquele que com a sua vinda trouxe perdão e removeu todos os nossos pecados. Ele aponta para o próprio Cristo. Esse perdão renovador que está no anúncio dessa nova velha missão é justamente o anúncio de que nós fomos conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que o seu sacrifício apaga todas as nossas ofensas, que ele aplaca a ira de Deus, que ele cumpre a sua justiça, que ele nos coloca em paz e comunhão com o Pai. Ele nos regenera, agindo, removendo a nossa natureza manchada pelo pecado, nos fortalecendo a cada dia pela ajuda do Espírito Santo. Nós nos tornamos justos, não pelos nossos méritos, mas por meio do sangue e por meio da fé que depositamos em nosso Salvador Jesus Cristo. Nós, queridos irmãos e irmãs, estamos incumbidos dessa velha nova missão, que é levar esse anúncio inspirador, esse anúncio do perdão que renova, o anúncio do perdão renovador. Porque nós cumprimos aquilo que o Senhor diz por meio do seu profeta: consolai, consolai o meu povo. O anúncio do perdão traz alento, porque nos garante que aquilo que nos fazia sofrer, que as nossas afrontas contra Deus, foram perdoados, que nós somos conduzidos a desfrutar dessa reconciliação, da paz com o Senhor. Essa nova missão, que nos leva a anunciar esse perdão renovador, também deve ser entendida como a percepção da urgência da preparação do caminho do Senhor. O profeta, ele anuncia tanto o perdão, mas também faz uma convocação para o povo. Uma resposta que é ativa. Uma resposta que deve ser entendida como uma urgência, deve ser atendida de pronto. É necessário entender que é momento de preparar o caminho do Senhor. O profeta fala aqui sobre as transformações do caminho. Ele fala sobre endireitar, aplanar, retificar, nivelar, ou seja, são modificações que devem ser perceptíveis. Modificações que tornem o caminho mais fácil de andar, que tornem um caminho mais seguro, que tornem um caminho digno de ser trilhado pelo Senhor. Mesmo que esse caminho seja em meio ao deserto. Essa velha nova missão, que já encontramos no Antigo Testamento, é esse chamado para mostrar que o povo de Deus, ou seja, nós, somos chamados para preparar o caminho do Senhor. E você pode me perguntar, mas como assim preparar o caminho do Senhor? As Escrituras nos ensinam sobre isso. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam a vinda do Messias. Eles prepararam o caminho do Senhor, entre eles, como exemplo, Isaías, anunciando que o Senhor haveria de vir, seria o servo sofredor, anunciando a necessidade de arrependimento, de mudança de vida. O próprio João Batista, a quem essa profecia é aplicada pelo evangelista Marcos, vem como aquele que anuncia o momento da chegada do Senhor, o momento, a convocação para o arrependimento, a necessidade de transformação de vida, de não apenas ser batizado com água como sinal de arrependimento e purificação, mas de ser batizado pelo Espírito Santo como transformação de vida. Como esse projeto, como essa participação no reino de Deus. Estes preparavam o caminho de Jesus, o caminho do Senhor para a sua primeira vinda, nos chamando a entender e chamando o povo de Israel naquele tempo, e as nações ao seu redor, que Deus estava intervindo em sua história. Que Deus era um Deus de graça e que estava manifestando a sua graça ao mundo, anunciando o arrependimento, chamando ao arrependimento e anunciando também a sua graça para os pecadores arrependidos.
Após Jesus Cristo, a sua morte, ressurreição e a sua ascensão, os apóstolos e todos os cristãos, dentre os quais nós estamos incluídos, foram enviados a preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda, para a sua volta. Nós hoje temos essa responsabilidade de preparar o caminho do Senhor para a sua volta. Da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento, como os apóstolos após eles, pregaram, caminharam pela terra, anunciaram a revelação de Cristo Jesus, anunciaram a sua mensagem salvadora, o chamado de Deus ao arrependimento, o ensino da graça, da salvação tão somente pela graça, porque não é por nosso mérito, não é pelas nossas obras, não é pela nossa pretensa justiça ou santidade, mas é tão somente pela graça de Deus que nos alcança em Cristo Jesus, é que nós somos perdoados e salvos. É assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós devemos preparar o caminho do Senhor. Devemos testemunhar, devemos viver o Evangelho, devemos mostrar o agir de Deus que nos transformou, que transformou a nossa vida, que nos manifestou a sua graça e seu amor. A mesma missão que repousava sobre os ombros dos profetas, de preparar o caminho do Senhor. A mesma missão que repousava sobre os ombros dos apóstolos, de preparar o caminho do Senhor, repousa hoje sobre a igreja. Prepara o caminho do Senhor. É tempo de entendermos que a missão que nos foi confiada é uma missão urgente. Não podemos terceirizar isso, deixar para que outras pessoas façam. Não podemos deixar isso para as próximas gerações. Não podemos apenas olhar para as gerações passadas e dizer, muito já foi feito. É tempo de olhar para o nosso tempo, para o nosso momento, e entender que essa missão, que já está presente no Antigo, se repete no Novo e se torna presente nos nossos dias, é urgente. Preparar o caminho do Senhor. Somos nós que fomos enviados para preparar o caminho para que Cristo volte. A nova velha missão aponta também para algo majestoso, que é a manifestação da presença de Deus. O profeta fecha o seu anúncio de forma magistral. Ele traz um anúncio maravilhoso, uma grande notícia. Em meio a tudo isso que ele fala, em meio de mostrar a necessidade de consolar o povo com esse anúncio maravilhoso do perdão, de mostrar a urgência que eles deviam estar preparando o caminho, ele faz um anúncio que é também algo desafiador, mas ao mesmo tempo maravilhoso e motivador. Eis, aí está o vosso Deus. Eis, aí está o vosso Deus. O profeta aponta para essa manifestação plena, que não deixa nenhum tipo de dúvida da presença de Deus. Se os exilados de Judá podiam ver na Babilônia a manifestação dos deuses babilônicos pelas procissões, pelos rituais, pelas adorações daquele povo idólatra, eles agora poderiam anunciar e testemunhar as manifestações de Deus por meio da sua intervenção divina, que traria a liberdade e o retorno à sua saudosa terra prometida. Quando eles continuavam aguardando a revelação do Rei Messias esperado. O povo agora, por meio do anúncio do profeta, por meio de tudo que eles testemunhavam, poderiam dizer, Deus está presente, Deus está se manifestando. A pergunta que é feita ao salmista, onde está o seu Deus? Eles agora poderiam responder, eis aqui o nosso Deus. Porém, para nós hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que somos servos de Cristo, que fomos libertos pelo seu sacrifício, temos em nossa própria salvação essa revelação do agir
e do viver de Cristo. Não apenas naquilo que Deus faz pela história, não apenas por aquilo que nós podemos dizer que Cristo fez, que Deus fez na vida do povo de Israel, que Cristo fez durante seu ministério terreno, mas principalmente daquilo que Cristo fez em nossas vidas, aquilo que Ele transformou em nós, e nós aguardamos a sua manifestação plena na sua segunda vinda definitiva, para manifestar ainda mais a grandeza do seu amor, do poder e da santa justiça de Deus que nos alcançou. Enquanto esse dia bendito não chega, enquanto nós aguardamos, ansiosos, cabe a nós, no nosso testemunho, no dia a dia, indo no mercado, andando pela rua, na condução, na escola, na faculdade, no trabalho, de testemunharmos o que Cristo fez, de testemunharmos o agir de Deus, daquilo que Ele fez em nossa vida, de com a nossa pregação, demonstrarmos essa manifestação salvadora de Deus, tanto na história, por meio da encarnação de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, trazendo salvação, consolo, alento àqueles que necessitavam, de trazer o anúncio do reino de Deus a todos aqueles que se arrependem, que são chamados pelo seu amor. Cabe a nós nos entendermos como aqueles que hoje podem manifestar e que têm essa responsabilidade enquanto igreja de manifestarmos a presença de Deus entre nós. Nós podemos, de fato, como Lutero fez o pacto com o seu amigo, sermos aqueles que ficam orando, intercedendo pelos missionários. Podemos e devemos, pois eles carecem das nossas orações. Podemos e também devemos ofertar, contribuir para missões, ajudar a sustentar as cordas, para que esses valorosos irmãos estejam em campo, plantando o Evangelho e colhendo. Podemos e devemos. Mas nós também devemos entender que a velha nova missão não pertence apenas aos missionários, não pertence apenas a nós pastores, não pertence apenas aos presbíteros oficiais da igreja, mas pertence a toda a igreja, pertence a você, que foi salvo por Cristo Jesus, que recebeu o anúncio do perdão renovador. Seus pecados foram perdoados, as suas iniquidades foram saradas, porque Cristo veio até você. É entender que cabe a nós preparar o caminho para a vinda de Jesus, de anunciar o Evangelho, de levar essa mensagem confortadora, renovadora da graça de Deus, de anunciar a salvação pela graça. Cabe a nós fazer isso. Cabe a nós vivermos o Evangelho e assim também manifestarmos a presença de Deus entre nós. É hora de entendermos que enquanto uns estão colhendo nesse grande campo de milho, distante de nós, cumprindo a sua missão, nós temos também a nossa parte do campo para colher. A missão se faz enviando, mas se faz também ficando aqui, vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. Simonton se sentiu desafiado para deixar o seu país, deixar uma carreira promissora, para vir para um povo que ele não conhecia bem a cultura, falar um idioma que ele não dominava, teve que aprender o português aqui no Brasil, para morrer aos 33 anos de febre amarela. Mas ele disse: não há lugar mais seguro do mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Isso é entender que missão dada é missão cumprida. Que estejamos prontos para cumprir a missão
que Deus tem confiado aos seus servos, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento e a sua igreja nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe.